Queridos amigos, muito boa noite para todos. É um prazer estarmos aqui nesse dia mais frio, né? E vamos aproveitar para aquecer os nossos corações. Estava brincando com o pessoal chegando lá, que hoje é o dia do abraço. Não que seja o dia do abraço, não, mas é dia para a gente se abraçar para poder espantar o frio, né? A gente vai se esquentando aí com os nossos abraços aí, né? Amigos, vamos então, como sempre, ler uma página, né? Ramon estava lendo aqui, nós vamos então passar para o livro Vinha de Luz, a página de número 10, Levantai os olhos. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Jesus em João, capítulo 5, versículo 35. O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos, entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Irmão muito amado, que te conservas sob a divina árvore da vida, não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida que deixaste apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto. Repara as frondes imortais, balouçando-se ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa e observa que, se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito, na direção dos céus. Vamos então, amigos, orar nesse momento. Senhor Jesus, querido Mestre, amigo de todas as horas, das horas ridentes, das alegrias, das comemorações, mas também o amigo das horas difíceis, das horas que enxuga as nossas lágrimas, das horas que nos abraça com ternura, nos lembrando de que mais adiante a felicidade nos sorri à espera de dias melhores. Por isso, Jesus, te rogamos nessa noite tão fria, por todos aqueles que não têm um cobertor, que não têm uma oportunidade, uma casa, um abrigo, que tu possas servires de abrigo, de casaco, porquanto o teu abraço basta para aquecer nossos corações. Abençoa nosso querido amigo Ramon Pedrosa, que está para trazer seus ensinamentos, suas reflexões, para podermos aprender um pouco mais na noite de hoje. Fica conosco, Senhor Jesus, agora e sempre, que assim seja. Ramon, amigo, é contigo.
Cario, né? Captando. Boa noite a todos. Hoje a gente vai fazer, pelo menos eu vou propor um exercício diferente. Há um tempo atrás eu fiz um curso e a gente estudava casos. Então a gente pegava a teoria e aplicava em determinados casos. Obviamente a gente não vai tratar nenhum caso específico, a gente vai tratar um caso específico. Mas a gente vai usar os contos do irmão X, de Humberto de Campos. Então eu peguei o primeiro conto do livro Contos e Apólogos e a gente vai estudar sobre a capa de santo. E o que a gente pode tirar de ensinamento, tirar de aprendizado para nós a partir deste estudo, desta análise, né? Então, geralmente não é muito interativo, mas acho que a gente vai tentar fazer um pouco mais interativo. Está frio, a gente precisa aquecer, e como a página diz, a gente precisa aquecer o raciocínio. Porque é a partir do raciocínio que vai fazer com que a gente consiga destrinchar segredos da existência para que a gente consiga a nossa felicidade. Apesar de que é Jesus no cotidiano, como aprendemos a servir. Então aqui a gente já tem duas dicas bem interessantes. Aprender a viver convivendo com Jesus e como a gente pode, nesse processo, aprender a servir. E aí começa o seguinte. Certo discípulo, extremamente aplicado... Vou pegar minha cola aqui. Certo discípulo, extremamente aplicado ao infinito bem, depois de largo tempo ao lado do Divino Mestre, recebeu a incumbência de servi-los entre os homens da terra. Então aqui são as características do nosso amigo. Já é discípulo, já aplicado, depois de conviver muito tempo do lado de Jesus, recebeu a primeira missão. Esse é ele. Então ele já viveu, já acertou, já errou e já está na fase de ter missão. Deixa eu só tirar o... Não sei vocês, mas está fora. Então, um discípulo, convivendo com Jesus, extremamente aplicado, recebeu a incumbência, a missão de servi-lo entre os homens da terra. Kardec pergunta aos espíritos: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? A resposta é: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Para uns é a necessidade de aprendizado, através de dores, através de consequências, através de situações delicadas, e para outro é missão. A missão já está com o intuito de viver a vida para si, mas também para o próximo. Quando a expiação é segurar nas pontas e ir vivendo, fazer o melhor que pode, para poder passar e segurar e aprender com aquela situação. A missão tem o contexto de ser para si, o aprendizado é sempre individual, e ajudar na criação divina. Quando a gente começa a contribuir com a sociedade, contribuir com o outro, a gente começa a se integrar na lei divina e passa a colaborar na economia divina. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. E para executá-la, que ele toma um aparelho em cada mundo, um corpo, em harmonia com sua matéria essencial, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progride. Fazendo para o outro, fazendo para si, ele acaba ganhando experiência e adquirindo. Então, o nosso amigo discípulo ganhou a primeira missão e encarnou como carpinteiro. Operário digno e leal, muita vez experimentou conflitos amargurosos, mas fervoroso, apegava-se à proteção dos santos e terminou a sua primeira missão admiravelmente. Tomou o céu jubiloso e recebeu novos encargos.
Então, primeiro check. Conseguiu. Marinheiro. Regressou à carne e trabalhou assíduo em viagens inúmeras, espalhando os benefícios em nome do Senhor. É interessante que ele não era só um marinheiro. Fazia toda a parte do trabalho e ainda assim, a partir das suas condutas e da forma de falar, ele espalhava o nome do Senhor. Momentos houve em que a tempestade o defrontou, ameaçadora, mas o aprendiz nas lides do mar recorreria aos heróis bem-aventurados e entesourou forças para vencer. Rematou o serviço de matéria louvável e voltou à casa celeste, de onde retornou ao mundo. Então ele encarnou de novo. De maneira louvável. E reencarnou de novo. Foi como copista. Copista eram aqueles monges que não tinha impressora, né? Não tinha datilografia nem xerox. Então os livros eram todos escritos à mão. Um exímio trabalho de paciência, porque eles ficavam lá com a velinha, escrevendo. Né? Exercitou-se então pacientemente nos trabalhos da escrita, gravando luminosos ensinamentos dos sábios, e quando a aflição ou o enigma lhe visitavam a alma, lembrava-se dos benfeitores consagrados, e nunca permaneceu sem o alívio esperado. Novamente restituído ao domicílio do alto, sempre louvado pela conduta irrepreensível, desceu aos círculos da luta comum. Nós estamos na terceira reencarnação que ele ganha de Jesus para contribuir com a obra de Deus. E o que até agora elas têm em comum? Além dele acertar e de retidão e uma fé robusta. De fato, tinha uma fé na ajuda espiritual. Como lavador, né? Ele desceu, serviu com inexprimível abnegação a gleba em que renascera. E se as dores lhe buscavam o coração ou o lar, suplicava os bons ofícios dos advogados dos pecadores, e jamais ficou desamparado. Depois de precioso descanso, ressurgiu no campo humano para exercitar-se no domínio das artes, das ciências e das artes. Então ele já quarta reencarnação, ciências das artes, quinta reencarnação. Se a gente for tentar fazer um paralelo entre as experiências, cada experiência, a de operário, a de carpinteiro, é a dedicação, é um trabalho solitário, é um trabalho de construção, é um trabalho de colaboração. O de marinheiro já é um trabalho que se coloca em risco, solitário. Você vai para o mar, não sabe se volta. O copista requer uma paciência, um trabalho isolado e tudo mais. E aí ele vai treinando uma série de habilidades. O lavrador, eu fiquei pensando, porque o copista já é algo mais refinado, mais intelectualizado. Por que ele voltaria a ser lavrador? Porque até então, ele tem tempo para fazer as coisas. Ele tem lá, sei lá, quanto tempo ele tem para fazer o livro, quanto tempo ele tem para terminar o telhado, quanto tempo ele tem na viagem de navio, mas como lavrador ele passa a não ter tempo, ele tem que agir na hora. Ou seja, choveu, tem que plantar. Começou a fazer um sol muito forte, tem que colher. Se for isso de noite, se for de dia, não importa a hora, ele precisa agir a contento. Então são essas experiências que fazem com que ele vá ganhando a maturidade e amadurecimento. Aluno de filosofia. Encontrou numerosas tentações contra a fé espontânea que lhe sustentava a alma simples e estudiosa. Todavia, em todos os percalços do caminho, implorava a cooperação dos grandes instrutores da perfeição que haviam conquistado a láurea da santidade nas mais diversas nações e atravessou ileso a provas difíceis. Começou a ser tentado intelectualmente e persistiu. E aí ele já reencarnou como médico. Surpreendeu padecimentos que nunca imaginara.
Afligiu-se milhares de vezes antes das agruras de muitos destinos lamentáveis. Refugiou-se na paciência, pediu o socorro dos protetores da humanidade e, com o patrocínio deles, venceu, mais uma vez. Tamanha devoção adquiriu que não sabia mais trabalhar sem recurso imediato ao concurso dos espíritos glorificados na própria imaginação. Então, a capacidade dele de trabalhar com a ajuda era tão grande que a fé dele se fazia quase imediata. Via, passava pelas dores e automaticamente ele elevava os pensamentos acima da humanidade, como Kardec dizia. E aí ele conseguia receber a ajuda para passar pelas próprias dores. Todas essas atividades são costumeiras, né? No final das contas, essas atividades são as nossas atividades. São as nossas rotinas. Uns são médicos, outros são alunos de filosofia, outros são copistas. A gente não é mais copista, mas agora porque a gente usa inteligência artificial. Copia, não. Mas a gente está ali ainda no trabalho de foco, de atenção, de coordenação, de uma série de questões. Em que momento a gente envolve Jesus no nosso dia? Vou refazer a pergunta. Como a gente faz para entrar na sintonia de Jesus? Só pela prece? Tem uma postura que a gente precisa estar na vibração de Jesus. A prece é uma luzinha que a gente solta para cima. É como se fosse um sinalizador. Está muito nublado, o sinalizador não vai. Então a gente precisa, na verdade, desnublar emocionalmente, intelectualmente, para que nesta vibração de Jesus a gente consiga acionar. Então a gente passa a viver numa vibração de Jesus. O Haroldo disse uma frase muito bonita, gostei muito do raciocínio dele, falando sobre a vontade divina. E assim, Deus fez o mundo a partir da verba, o universo, né? A partir da sua vontade. Se a gente for transformar esta vontade, traduzir ela, né, livremente, nos conhecimentos da doutrina espírita, a gente pode chamar de fluido cósmico universal. E aonde está o fluido cósmico universal? Em todos os lugares. Então nós estamos submersos na vontade divina. Então basta a gente fazer um pequeno movimento emocional, intelectual, e automaticamente a gente aciona, a gente entra em contato, a gente vincula as nossas vibrações mais emocionais, mais espirituais. E aí a gente vai receber todas as ajudas possíveis e imagináveis. Desde achar a vaga, quando a gente está com pressa, o elevador na porta, a coisas mais difíceis, a emprego, a relacionamento, encontrar aquele amigo que vai dar a dica do médico que vai conduzir o melhor resultado. Todas essas coisas fazem da ajuda espiritual. Por quê? Porque a espiritualidade quer que a gente tenha, de certa forma, algum nível de facilidade para a gente focar no que é relevante, que é nosso próprio progresso. Então, ajudando a tirar algumas coisas do caminho, a gente consegue, por mérito, por esforço, a gente consegue caminhar. E aí, para ele, voltando para o nosso amigo, para ele, benfeitores seriam campeões da graça, privilegiados do Pai Supremo ou súditos favorecidos do trono eterno. E por isso, trabalhando, agarrando-se-lhe às colaboração. Então ele já achava que todos esses campeões de Deus, são esses heróis da humanidade, eles acham que eram privilegiados, porque eles estavam ao lado direito, eles estavam lá contribuindo com a criação. E aí ele foi alfaiate, foi escultor, foi poeta, foi músico, foi escritor, foi professor,
condutor, legislador, e sempre se retirou da terra com distinção. Então ali a gente tinha 6, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 encarnações. Quanto tempo, Edson? Mais ou menos. Quanto? 2.000 anos. 2.000 anos de existência. 2.000 anos de existência servindo a criação. Não sou como eu, que ainda estou pagando. Já está contribuindo. Só vou beber uma água. E aí, vitorioso em tantos encargos, foi chamado pelo mestre, que lhe falou conciso: tens vencido em todas as provas que te confiei, e agora pode escolher a própria tarefa. Antes ele ganhava a missão, agora ele ia poder escolher. O discípulo, embriagado de ventura, considerou sem sentença: Senhor, tantas graças tenho recebido dos benfeitores divinos, que doravante desejaria ser um deles, junto à humanidade. São 2.000 anos acertando. Desejaria ser um deles junto da humanidade. O instrutor perguntou: pretenderias porventura ser um santo? Indagou o celeste instrutor sorrindo. Sim, confirmou o aprendiz estagiário. Ele queria ser um santo. Eu lembro, quando eu leio isso, eu lembro de Santo Antão. Não sei se é uma história real, mas Santo Antão é um eremita que vivia no século III, ali perto do Egito, vivia nas cavernas, e ele era tentado consistentemente pela figura, né, que ele chama de diabo. Tentado. E ele foi resistindo ao longo da vida. E já estava muito idoso, e ali passava semanas de jejum, e aí tentava com banquetes, imagens de banquete, tentava com mulheres, tentava com o poder, tentava com opulência, tentava com tudo. Até uma hora que, no final da vida de Santo Antão, o diabo olhou para ele e falou assim: bom, desisto, perdi. Tira as costas e vai embora. Quando ele sente o alívio e a vitória, ele ajoelha aos céus, olha a Deus e agradece, fala assim: Senhor, me tornei um santo. Aí o diabo para na hora assim, olha para trás e volta. Encontrei o ponto que Santo Antão tinha fraquejado. Pretenderias porventura ser um santo? Indagou o celeste instrutor sorrindo. Sim, confirmou o aprendiz. E aí? Ganhou. Ele ganhou. O fruto que alimenta deve estar suficientemente amadurecido. Até hoje, na forma de operário, de artista, de administrador e orientador, tens estado a meu serviço. Junto dos homens, mas na capa de santo permanecerás a serviço dos homens, junto de mim. Há muita diferença. Mas o interlocutor insistiu humilde e o mestre não lhe negou a concessão. Por que não nega? Pediu e obtereis. Ele não quer ser? Mas já não deu a dica aqui? Já deu um monte de dica aqui. Mas já podia voltar atrás, né? Para não, melhor não, deixa eu ser engenheiro. Deixa eu ser engenheiro. É isso. Tem umas diferenças quando a gente se coloca à disposição da atividade religiosa e tudo mais, ou qualquer outro lugar, tem uma diferença.
essas diferenças de ser tarefeiro, de ser servidor, de ser filho de Deus, ela tem as suas vantagens. Tem os pontos positivos e os pontos negativos. A gente vai falar só dos pontos positivos. O tarefeiro sou eu. Eu venho, acabou, eu vou para casa. Não sei como a casa abre, não sei como a casa fecha, não sei quem apaga a luz. Eu venho, faço um convite, a Márcia me convida, sofre um mês para conseguir que eu responda a ela. Depois que eu respondo, ela sofre por conta do tema, e aí ela entra quase em estresse pós-traumático e ela nem aparece. Então, o tarefeiro, a vantagem é se sentir mais livre para aceitar ou recusar as tarefas propostas. Não assumir extensos compromissos, não estabelecer vínculos estreitos com pessoas e atividades. Cumpre a sua porção da tarefa. Eu preciso de um dia ir lá para fazer na cantina. Um dia na semana, um dia no mês, um dia no ano. Estou na atividade. Acabou, fechou, é segunda-feira, não tenho mais compromisso com nada. E está tudo ótimo, está tudo certo. Fez, cumpriu bem, entregou o que tinha que entregar, foi embora. Tarefa. Tarefa, tarefeiro. Já o servidor, existe o bom e o mau servidor. O mau servidor é aquele que fica ranhetando, criando caso, personalista, fazendo quizumba. Mas o bom servidor é o que a vantagem é o de manter-se alimentado pela atividade que desempenha em benefício do outro. Seus trabalhos edificantes promovem a ajuda, educa e mobiliza para a mudança do outro e para a própria mudança. Então, é engajado na atividade. Então, fica preocupado com as pessoas somem, ele liga para as pessoas, ele recebe as pessoas, ele cuida da casa, ele cuida da limpeza da casa, da administração da casa, porque ele está entendendo, se servindo e se alimentando. Ele também ganha. O servidor também ganha. Mas Jesus nos faz um convite para ir além. Esse convite para ir além qual é? É o de ser filho de Deus. Por quê? A vantagem é mantém o vínculo permanente com as tarefas divinas. Independente das dificuldades internas ou externas, é fiel aos seus princípios de serviço ao próximo. E estes são os verdadeiros servidores do Cristo. Nem melindres, nem maledicências, nem auto-vitimização, nem queixas. O foco é servir. Então eles estas pessoas procuram se manter vinculados. Não é mais, o foco é como eu acho que deve ser a cor da parede. Como eu acho que tem que ser a organização da fila. O que Deus quer que a gente faça para que as coisas, de certa forma, aconteçam. Não é a minha vontade. É uma vontade divina. E aí, sem metafísica. É uma vontade divina a partir do inteligente, do raciocínio. É uma vontade divina porque é o que seja mais aderente ao outro. É o que facilita a vida do outro. E não necessariamente aos meus desejos. Quando facilita a vida do outro, quando é interessante para o outro, mesmo eu não aderindo, mesmo eu não concordando, mesmo eu pensando diferente, mas eu tenho, de certa forma, flexibilidade se para a coletividade é mais importante, eu abro mão do meu desejo e a gente vai fazer o que for importante para todo mundo. É o início desse processo de vínculo permanente com a obra divina. E aí ele renasceu, desse modo muito esperançoso. E aos 20 anos, de corpo físico, recebeu do alto o manto resplandecente da santidade. Manifestaram-se nele dons sublimes. Adivinhava, curava, esclarecia, consolava. A inteligência, a intuição e a ternura nele eram diferentes e fascinantes. Ele tinha dons sublimes, adivinhava, curava, esclarecia, consolava. Isso ele ganhou no corpo. Isso aqui era dele. A inteligência, a intuição e a ternura foram sendo desenvolvidas por milhares de anos. Então, estava lá, com 20 anos de idade. E o povo
reconhecendo-lhe a condição, buscou-lhe em massas as bênçãos e diretrizes, bons e maus, justos e injustos, ignorantes e instruídos, jovens e velhos, exigiram-lhe, sem consideração por suas necessidades naturais, a saúde, o tempo, a paz e a vida. Então, como ele tinha e estava próximo de Deus, o que a gente faz? A gente sufoca. Sem piedade. Não é? Sem piedade. Então ele fazia para o outro e por conta disso ele era sobrecarregado dessa maneira. Na categoria de santo, não podia subtrair-se à luta, nem desesperar. E por mais que fosse rodeado de manjares e flores, por parte dos devotos e beneficiários reconhecidos, não podia comer, nem dormir, nem pensar, nem lavar-se. Devia dar, sem reclamação, as próprias forças, à maneira de vela, mantendo a chama por duas pontas. Essa chama por duas pontas é uma expressão, ou seja, você acende a vela por duas pontas. Você acende em cima e acende embaixo e ela queima mais rápido. Precisava gastar mais energia e se esgotar ao mesmo tempo. O Divaldo conta isso algumas vezes. Assim, ele ficava todos os dias até muito tarde. Todo mundo ganhava atendimento. Mas tem que esperar, né? E as pessoas ficavam indignadíssimas, assim, brigavam com ele. Ele conta vários relatos. Porque o indivíduo já está lá e você quer o direito de ele te atenda a minha necessidade na hora que eu desejo. Não valiam escusas, lágrimas, cansaço e serviço feito. O povo exigia sempre. Então ele fazia, queria mais. Fazia, pedia orientação, não aceitava orientação, contestava. E aí ia. O povo exigia sempre. Depois de 2 anos de amargurosa batalha espiritual, atormentando, desgostoso, dirigiu as preces ao Senhor e alegou que a capa de santo era por demais espinhosa, pesava excessivamente. 2 anos não foi o suficiente para derrubar 2 milênios, pelas nossas contas, né, de experiência. 2 anos. Quando André Luiz diz que são milênios de trevas contra lampejos de claridade, é isso aqui que a gente está falando. 2 anos. 2 anos foi o suficiente para o nosso amigo não aguentar o peso. Sentir o baque. Reparando-lhe o pranto sincero, o mestre ouviu compadecido e explicou. Olvidaste que, até agora, agiste no comando. Na posição de carpinteiro, modelavas a madeira. De lavrador, determinavas o solo. De médico, ordenava os enfermos. Filósofo, arregimentavas ideias. Como músico, tangias o instrumento. Escultor, cinzelava a pedra. Escritor, dispunhas sobre as letras. Professor, instruía os menos sábios que tu mesmo. Administrador e legislador, interferias nos destinos alheios. Sempre te emprestei a autoridade e recurso para os trabalhos de determinação. Tudo ele fez com zelo, mas ele colocava a força dele, colocava a organização dele, colocava a vontade dele e fazia com que a vontade dele seja, de certa forma, cumprida. Para envergares a capa de santo, porém, é necessário aprender a servir. A fim de alcançares esse glorioso fim, terás, de hora em diante, modelado, brunido e aprimorado e educado pela vida. E enquanto o mestre sorria complacente e bondoso, o discípulo em pranto, mas reconfortado, esperava as novas ordenações para ingressar no precioso curso de obediência. Ele sempre colocava
a sua vontade. Ele sempre colocava a sua vontade nas coisas, na atividade. E é curioso, estava lendo, esse livro estava até ali aqui nessa prateleira aqui para vender. O Arnaldo Rocha, que era um amigo do Chico, contando muitas da vivência que ele tinha com o Chico e contando das experiências que ele teve com Emmanuel e tudo mais. E aí tem duas passagens que é muito curioso, que eu achei muito interessante ali. Quando ele fala que Emmanuel, ele reencarna, né, a gente sabe, conhece a história das reencarnações, como o senador romano, 50 anos depois como o escravo. E aí ele foi sempre muito ligado à religião, ele foi bispo, foi papa, foi santo, ele teve todas ele ocupou todos os cargos hierárquicos possíveis e imagináveis na sociedade terrena, no campo religioso. Mas em determinado momento ele faz o seguinte, entediado pelo poder e pela relação da igreja, essa relação de poder, definiu, enfim, pediu uma reencarnação que me tirasse da zona de conforto. Eu estou melhorando as palavras porque eu não lembro exatamente. E aí ele pede ele reencarna como Padre Manuel de Nóbrega que vem para o Brasil. Então o que é interessante para mim nesse sentido? Que mesmo ele conheceu Jesus, vinculado a Jesus, mesmo ele teve uma hora que se entedia. Porque o salto não é natural. É que se fazer um esforço pessoal. Se não tem esforço pessoal, a gente não consegue. E aí no texto segue, né, o livro segue em outro capítulo, ele fala de novo de uma encarnação de Emmanuel na Revolução Francesa. E cumpre com êxito, relativo êxito, mas ainda mantém posturas personalistas. Então, mesmo este homem fez tudo isto, chega num determinado momento, ainda carrega dentro de si a necessidade ou o automatismo de impor a sua vontade. E aí todos nós precisamos, de certa forma, entrar no curso de obediência. Esse é o nosso caso. Gostaram do nosso caso? E aí a gente precisa entender o seguinte, todo texto, todo caso tem uma coisa que é a coisa mais importante, que é a coisa mais permanente, que serve para todo mundo, que a gente vai trazer para a nossa vida. Qual é o sentido, então, dessa mensagem do texto? Agora é a hora que vocês falam. Porque daqui não tem mais slide, aqui acabou. Aí, então, se vocês não falarem, a palestra acabou agora, vai todo mundo mais cedo para casa. Cuidado com o que deseja. O que mais? Parece, humildade, resiliência. Eu estou repetindo por conta da gravação. O que mais? Tudo tem seu tempo. Mais você. Ele achou que ele era mais do que ele era. Com certeza. O que mais? São 2000 anos acertando também. A gente não vai desacreditar toda a existência do amigo. Né? 2000 anos acertando, pelas nossas contas, né, Edson? Deixa ela falar um minutinho. É isso aí.
Mas ele foi. Ele foi legislador, é. Uhum. Exatamente. E porque ele achavam que eram privilegiados. Ele achava, como a gente vê o outro lá em cima, na posição de destaque, a gente acha que ele foi alçado por privilégio, por escolha, como se não fosse uma jornada, uma construção pessoal, que requer renúncias, que requer sacrifícios, que requer sofrimento, requer uma série de coisas que muitas vezes não estamos dispostos a fazer. Não estamos dispostos a fazer. Você está justificando. É isso. Também isso. Aproveitou. Claro. Teve. Cadê? Peraí. Tá aqui. O segredo está aqui. Porque foi Jesus que falou isso para ele. Então, quando Jesus fala alguma coisa para a gente, o que a gente faz? Então, Jesus falou. O que Jesus falou para ele aqui? Vou ler de novo. O fruto que alimenta deve estar suficientemente amadurecido. O que ele falou para ele? Jesus falou para ele aqui? Que ele não está pronto. Deu a dica, ó. Tô achando que está cedo, mas tudo bem. Até hoje, na forma de operário, de artista, de administrador, orientador, tens estado a meu serviço. Ou seja, você é meu funcionário. Meu funcionário, CLT. Deu 8 horas de jornada, é casa. Não tem WhatsApp, não é 24 horas, é jornada 6 por 1 que seja. É CLT. 8 horas de trabalho. Depois vai para casa, vai fazer o que quiser. Tem estado a meu serviço junto dos homens, mas na capa de santo permanecerás a serviço dos homens, junto de mim. Então aqui ele virou sócio. E aí quando ele vira sócio, agora ele é com ele. Ele não tem mais o chefe para recorrer. Agora é ele que tem que dar as respostas. Foi. Ele estava lá, tinha a
Você não quer? É isso aí. Foi. Mas ele não fez a pergunta, ele pediu ser santo. Vocês estão justificando. Mas vocês estão mudando a história, não foi isso que ele fez. Ele pediu para ser santo. Agora eu sou engenheiro de obra pronta, eu também acho. Quando chegar a minha vez, então a gente aprende que quando chegar a nossa vez, Jesus perguntar, tipo assim, Senhor, diga aí porque eu não. Não, mas você precisa escolher. É isso. 2 anos, não aguentou. É isso aí. Aham. Uhum. É respeito por livre-arbítrio. Respeito ao livre-arbítrio. O André falou. Fala. Não é. É livre-arbítrio. Não, ele falou direto. É o mínimo. Não, gente. Vocês estão. Eu vou te falar, cara. Olha só. É. Uhum. Uhum. Eu vou, eu vou sintetizar o que você está falando. A gente não aguenta esperar 1 hora no médico. A gente não tem paciência para ficar no sinal aberto e o carro da frente parado 30 segundos. Essa é a reflexão. Qual é o nosso tamanho? Qual é o meu tamanho? O meu tamanho é o tamanho das coisas que eu faço. Se eu tenho paciência, qual é o tamanho da minha paciência? É ouvir quantas vezes um pedido de ajuda? Resistente. É ouvir desaforo quantas vezes? Do chefe ou do empregado e não reagir. Esse é o meu tamanho. Mas então, aqui, Jesus disse diretamente, porque o fruto amadurecido não precisa ser muito. E 2.000 anos. A gente não precisa passar a mão na cabeça, não. 2.000 anos de amadurecimento. O médico, o legislador, tinha capacidade. O que a gente pode aprender do texto é porque ele tinha uma postura de rebeldia velada. Mentira. Eu menti. Rebeldia velada. Estão vendo? Rebeldia velada. Por quê? Porque através dela, por não ter autoconhecimento, a vaidade o derrubou. Mas não é vaidade, no caso dele, é rebeldia. Tanto que Jesus respeitou o livre-arbítrio dele ao conceder e ele confrontou a sabedoria da liderança desrespeitando o mestre. E a gente faz isso. Tem a pessoa que é responsável pela atividade. Organiza desse jeito porque fez reunião, decidiu tudo mais. Eu cheguei agora, quero que faça de outro jeito. Se o líder falou, a gente segue, porque a liderança determinou. Tem que haver respeito.
E Jesus falou assim, meu filho, você não está pronto. E ele mesmo assim quis. Era só a capa de obediência que não resistiu a dezenas de anos de reencarnações. Milhares, né? Pelas nossas contas. A rebeldia velada, então era a capa de santo, não é uma capa do manto, mas é a capa porque é só por fora. Não é a capa porque não é uma construção interna. Foi algo que ele quis vestir para existir. Aproveitou a encarnação? Aproveitou a encarnação da melhor maneira que pôde. Mas passou por dificuldades que não necessariamente precisaria ter passado. A rebeldia velada é um ato de resistência ou oposição que não se manifesta de forma aberta, agressiva ou explícita, mas se expressa de maneira indireta, disfarçada ou passiva. Ela é frequentemente motivada pelo medo de confronto, pela necessidade de preservar vínculos, ou por dificuldades em expressar abertamente sentimentos e pensamentos. Então, eu tenho que ir na casa da sogra. Como que eu mostro a minha indignação, a minha rebeldia, sem falar nada? Chego atrasado. Aí eu vou pro médico, chego atrasado do médico. Vou pro psicólogo, chego atrasado do psicólogo. Como que eu faço quando eu tenho que fazer um trabalho chato? Eu vou empurrando ele. Vou fazer, mas eu vou empurrando. Por quê? Porque eu estou sendo rebelde, assim, eu estou lutando contra aquilo. E aí quais são as formas comuns da manifestação da rebeldia? A procrastinação é adiar ou evitar cumprir tarefas como uma forma de resistência silenciosa. Ironia e sarcasmo. Utilizar o amor ácido ou indireto para expressar descontentamento sem um confronto direto. Aí a gente vai soltando a piadinha, vai falando. Desatenção aparente. Demonstrar falta de interesse ou esquecer compromissos importantes como maneira inconsciente de se opor a regras ou a ordens. Adolescência, né? Basicamente. Cumprimento literal de ordens. Seguir instruções ao pé da letra, mesmo sabendo que isso causará problemas como forma de mostrar resistência de maneira sutil. No trabalho a gente vê muito isso, assim. Você dá uma ordem mais ou menos ali, o cara faz exatamente o que você falou, só para mostrar que ele não gostou. Passividade ou indiferença. Fingir concordância ou neutralidade, mas não se envolver ou contribuir efetivamente. Isso aqui a gente vê. Quando a ideia é minha, eu vou. Mas se a ideia não for minha, aí não. Fulano que sabe, eles que têm que ver, eu não vou me meter. Obstinação silenciosa. Insistir em certos comportamentos ou atitudes, apesar de parecer que está cedendo externamente. Comunicação ambígua. Utilizar respostas vagas, evasivas ou duvidosas, dificultando o entendimento real das intenções. Sutileza emocional. Expressar raiva, tristeza ou frustração por meio de sinais corporais sutis, como suspiros, olhares desviados, sem verbalizar diretamente os sentimentos. Nem capa de santo a gente consegue, né? Porque a gente ainda alimenta todos esses compromissos, mas eu ainda alimento todo, e assim, não é tenho, alimento, porque quando eu estou insatisfeito, dou a viradinha no olho, dou uma suspirada, boto a mão na testa, dou um risinho irônico, faço tudo para poder expressar uma rebeldia velada. E aí quando a gente alimenta isso dentro da gente se distancia, porque se a gente está imerso no fluido divino, e se a gente precisa contribuir para a obra de Deus, a obra não é minha. Eu tenho que ter os comportamentos adequados para poder ajudar. Porque senão eu não vou ajudar. Eu vou esquecer nunca, no Jornal Nacional, assim, sei lá, 20 anos atrás, no inverno, em Londres, os moradores de rua estavam indignados porque eles não conseguiam mais dormir. Porque de meia em meia hora chegava alguém oferecendo sopa. Eles pediram, pelo amor de Deus, para, eu quero dormir, eu já comi uma. Não fizeram um movimento, uma manifestação. Porque é isso, a vontade de ajudar era maior do que a vontade da necessidade do outro.
Eu quero ajudar, eu vou fazer. Não gosto de sopa. Não, vai comer sopa porque foi eu que fiz. Não, mas eu gosto de pão. Não tem pão, porque pão engorda, sopa, porque eu faço sopa, pão tem glúten. E a gente vai empurrando para o outro as coisas que servem para a gente. E o outro que se vire com o que faz. Um dia eu estava conversando, a pessoa falou assim, vocês erram e ficam pedindo desculpa. Aí quando pede desculpa para mim, eu que fico com um problema na mão, porque eu é a hora que tenho que aceitar, desculpar. Quando na verdade a gente pede desculpa à pessoa, o problema é seu, porque aí você se não aceita, a culpa é dela. Eu me livrei da responsabilidade pedindo desculpa. Aí eu falei assim, como que a gente resolve isso? Ela falou assim, diz que lamenta. Que aí não devolve. Pelo menos. Você fala assim, ó, lamento que fiz isso contigo. Aí ela, beleza, eu lamento, eu sei que eu errei, mas não estou te dando nenhum problema. Você não precisa aceitar ou não aceitar o meu lamento. Mas as minhas desculpas você precisa me devolver aceitando. E aí pra gente, numa dessa rebeldia aqui, a gente vai dizer que aceita, mas vai suspirar quando a gente chegar perto, a gente vai expressar raiva, a gente vai, no relacionamento, botar um pouco mais de sal no tempero só, ou então vai botar menos açúcar só porque quis mais açúcar. A gente vai fazer alguma coisa para se vingar, para mostrar nosso ato de rebeldia. E aspectos psicológicos da rebeldia. Defesa emocional. Pode funcionar como um mecanismo de defesa para evitar punições, rejeições ou conflitos diretos. Busca de autonomia. Mesmo não se opondo abertamente, a pessoa tenta manter uma sensação de controle e de liberdade. Ambivalência. Frequentemente há um conflito interno entre o desejo de agradar ou se submeter e o desejo de afirmar a própria vontade. Aí fica naquele dilema de eu aceito, não aceito, aí começa a manifestar o descontentamento. Fuga do conforto, do confronto. Fuga do confronto. A pessoa evita um embate direto por medo, insegurança ou hábito aprendido. E aí ela não vai dizer que está insatisfeita, mas vai mostrar de inúmeras maneiras que está insatisfeita. E aí vai boicotando, vai fazendo uma série de coisas. Só que isso pode ser para grandes coisas, como isso aqui é no nosso comportamento. Porque se a gente não buscar se conhecer nos detalhes, na sutileza, não adiantou aquela fé robusta, não adiantou o convívio com Jesus, não adiantou muito pouco. Porque na hora do vamos ver, são milênios de sombra. E a gente precisa, de certa forma, entrar em contato com a nossa natureza, entendendo que ela existe, para que a gente possa, ao conviver com ela, a gente ir fazendo e enquanto vai ficando bom. A gente vai aprendendo, vai fazendo e fica bom. Muito obrigado. Eu espero ter sido útil na noite de hoje. Alô. Ok, Ramon, obrigado aí pelas reflexões, né? Eu estava pensando, enquanto o Ramon estava apresentando, né? Deus cria alguns mecanismos assim interessantes, né? Que eu estava pensando que essa relação pais e filhos, né, que nós temos, às vezes como filhos e às vezes como pais, né? A gente vai exercitando isso, né, Ramon? Porque você conversa com seus filhos, dá um monte de conselhos para eles e eles estão exatamente nesse estágio de não é bem isso que eu preciso, na verdade, eu acho que é diferente, tal. E a gente olha hoje, né, por isso que eu digo assim, Deus é fantástico, né, cria uma inversão dos papéis, né, para nos permitir fazer reflexões, né? Então, olha, meus pais já são desencarnados, né? Então, olha, meus pais e vejo assim, quantas coisas meus pais falaram também, que eu olhei e fui para a rebeldia velada, né? E hoje eu fico pensando, né? Puxa vida,
perdi um tempão o processo, né? E essa é uma outra coisa divina também fantástica, né? É que tudo que você pode fazer é perder tempo. Não tem nada além disso. Tudo é perder tempo. Se você tivesse aprendido isso antes, quanto tempo você tinha ganho na sua vida? E ganhar tempo é ganhar felicidade mais cedo, né? Então, às vezes, a gente fica pensando assim, né, como é que a gente transforma isso, né, como o Marcelo falou, né, fazer para a nossa vida real, né? Acho que para a nossa vida real é um pouco disso, a gente pensar hoje nas nossas relações, nos conselhos que a gente dá, quando as pessoas não veem os conselhos, né? Entender que elas têm o tempo delas, né? Que elas vão refletir. Isso tudo vai ser construtivo, né? Tudo isso ela vai refletir, vai aprendendo, vai se fortalecendo, né? E a gente não ter essa questão de impor o nosso tempo, né? Acho que a gente tem uma tendência, né, Ramon, a você achar que o tempo do outro é o teu tempo, né? Então você quer que a pessoa aprenda no teu tempo, mas todos nós temos o nosso tempo, né? E respeitar o tempo também acho que é bem interessante. Enfim, reflexões. O Ramon queria isso mesmo, que a gente fizesse reflexões, então estou fazendo as minhas reflexões aqui também, para ver se a gente aprende um pouco. E vamos então aos avisos, né? Assim, passou aqui. Curso de passe, né? Então nós vamos ter o curso de passe, reciclagem, formação de novos trabalhadores no sábado que vem, dia 26 de julho, de 15 às 18, inscrições ainda na secretaria, né? Não é isso, Marcinho? Então, ainda estamos aceitando inscrições. E aí vamos ter um encontro interessante, primeiro encontro de capacitação para o serviço assistencial espírita. Então, nós vamos ter o nosso amigo aí, Edivaldo Roberto de Oliveira, né? Um grande conhecido de passado, né? Dos amigos, né? Raquel, muitos amigos nossos. E com o tema Servir com Consciência, Ação Social e Prática Espírita. Convidamos todos os voluntários e futuros trabalhadores da Seara Espírita para um momento de formação, reflexão e fortalecimento de ação do bem, né? Então, isso ocorrerá então no dia 2 de agosto, no sábado às 15 horas, portanto, aqui, né? Esse encontro com o Edivaldo, e ele vai falar muito sobre um livro chamado Conviver para Amar e Servir. Então, aqueles que conhecem o livro já sabem que vai ser muito bom esse nosso encontro ali com o Edivaldo. E o último aviso é do MCJ, né, Ramon? Estamos aí envolvidos, né, mais uma vez com o nosso estudo de Momentos com Jesus, né, o antigo GET, né, Jornada de Estudos Espíritas de Teresópolis. Nós vamos ter 2 temas, portanto, esse evento ocorrerá no dia 14 de setembro, né? O primeiro tema será a expulsão dos vendilhões do templo, e o segundo, Eu e o Pai Somos Um. Então, depois nós vamos abrir as inscrições, já no início de agosto, né? Já abriu? Jura? Não. Era uma pegadinha, eu vi até a mensagem. Era uma pegadinha para dizer assim, ó, já vai abrir, pessoal. Então, aí eu tentei entrar, não consegui. Isso, exatamente, para robustecer a fé. Oi? Último slide, pegadinha, último slide do Ramon. Você já vai lembrar, esse é o último slide do Ramon. Tá bom. Mas não é não, dia 1º de agosto. 1º de abril, não. Aí não. Essa foi boa, viu? Centro Espírita é isso, a gente se diverte, né? A gente aprende e se diverte. Que coisa maravilhosa, velho. Com certeza, até porque nós usamos o teu texto como um dos textos do nosso estudo, né, Raquel? Um dos textos é exatamente esse daí do servidor e do tarefeiro, né? Por Ramon Pedrosa. Então vai ver lá que esse é um dos textos ali. É isso, amigos. Vamos ter aqui, então, vamos fazer esse nosso evento, né, aqui em Teresópolis, na Unifeso, né? Ali no campus Vale do Paraíso, né? Então, é um evento maravilhoso, um dia maravilhoso. Depois vamos falar melhor sobre as inscrições.
Acho que é isso. E saber quem nos visita hoje pela primeira vez. Alguém nos visita hoje? Não, né? Então, tá bom. Ok, amigos, vamos então encerrando aí esse nosso trabalho, esse estudo aí gostoso e bonito aí do Ramon, né, para as nossas reflexões. Nós vamos fazer uma prece então de encerramento para depois passar para o trabalho de passe, né? E aqueles que desejarem tomar passe, lembrando que não é obrigatório, aqueles que desejarem tomar passe, aguardem então que nós chamaremos, né? Vou chamar alguém para fazer a prece. Maíra, quer fazer então, amiga? Maíra chegou de Fortaleza hoje, então chegou, vai ter que trabalhar. Então vamos lá, Maíra. Querido Jesus, estamos imersos nesse lindo aprendizado que tivemos, onde possamos refletir a rebeldia que temos frente a tantas situações que aparecem à nossa frente. Que possamos mergulhar em nosso íntimo, encontrar o tesouro maravilhoso que há em nós, a ponto de acessarmos o divino, para fazermos para o outro aquilo que nem mesmo sabíamos que éramos capazes de fazer. Que sejamos o teu tarefeiro, teu servidor e o Filho de Deus, que tu nos ensina a cada oportunidade do nosso acordar. E assim, Pai, te agradecemos sobretudo por estarmos hoje aproveitando o nosso tempo, o nosso momento presente, que pode tornar-se eterno. Não está ligado à duração, mas e sim o quão presente estamos. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.